Deus amado, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Sem perder tempo, abra essa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Quero fazer meu agradecimento ao pastor Nelson, que me confiou de estar aqui nesta tribuna, pregando mais uma vez a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, o evangelista Menezes, a missionária Andréia e a missionária Beatriz Duarte e o cantor Israel Santana. Deus abençoe a vida de vocês que me acompanharam e está aqui no Porto Nacional. Olha o que diz a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: e ensinava numa das sinagogas, e era sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e não poderia de modo algum endireitar-se, e ela andava encurvada. Vendo a Jesus, chamou de ele a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Tome teus assentos em nome de Jesus. Amados, vocês que estão aqui neste culto vão alimentar da palavra de Deus, o alimento espiritual. O alimento carnal sacia o teu bucho, e o alimento espiritual sacia o teu Espírito Santo. Então, nesta noite, você vai alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Esta palavra, ela tem poder para salvar vidas. Esta palavra, ela tem poder para curar vidas. Esta palavra, ela tem poder para mudar o cativeiro de alguém que está aqui nesta noite. Eu quero profetizar que no ano de 2026 tua vida vai ser mudada para melhor. Tua vida vai ser mudada para melhor. Amados, a palavra de Deus, ela revela. Quem escreveu Lucas foi o próprio Lucas. Lucas, ele era discípulo de Jesus e um médico amado. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas foi o que andou com Cristo e registrou os maiores milagres de Cristo Jesus. E a Bíblia nos menciona que eu, olhando para este contexto bíblico, Jesus, ele entra numa das sinagogas. Naquelas regiões tinha várias sinagogas. Então Jesus, ele entra numa ele vai com uma grande multidão e entra numa das sinagogas. Ou seja, Jesus, ele vai entrando para pregar a genuína palavra. Jesus, ele vai entrando para falar aquilo que Deus direcionava no seu coração. Então a Bíblia nos menciona, a Bíblia nos revela o nome desta mulher anônima. Então ela tinha um espírito de enfermidade e ela não poderia endireitar-se, porque este espírito de enfermidade era demônio, Satanás, que aprisionava esta mulher até chegar em certo ponto de ela andar encurvada. E a Bíblia diz que ela não poderia endireitar-se, porque ela estava aprisionada. Não era 18 dias, não era 18 meses, era 18
problema para Ele resolver, aonde tem uma situação para Ele resolver, Ele está no meio. Então, nesta noite, Jesus já se faz presente aqui neste lugar, porque o teu problema está nas mãos de Jesus. Tu não vai ficar da mesma forma, tu não vai ficar desse jeito. Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a tua situação, porque eu acredito que Deus ele tem poder para mudar cenário, Deus ele tem poder para mudar a situação, porque Deus te trouxe aqui nesta noite. Alguma coisa vai ter que acontecer dentro do teu lar, dentro do teu casamento, dentro da tua casa, porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Então, o contexto diz que esta mulher, ela vai até o encontro de Jesus, porque Jesus ele chama ela para si, para ir até a presença dele. Eu, olhando para este contexto, que esta mulher, ela está enferma, ela está com um problema nas suas costas. Esta mulher, ela não poderia endireitar, porque o problema maior estava sobre as suas costas. E olhando para o contexto bíblico, Jesus ele depara com aquela situação daquela mulher. Ela está com um problema aos olhos humanos difícil, aquele problema aos olhos humanos é impossível, mas a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 27, aos homens são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus coopera todas as coisas. Então Deus ele quer fazer milagre na tua vida, ainda que o diabo entra dentro do teu quarto, dentro da tua família, a tua casa está um caos, mas Deus manda te dizer: eu vou jogar por terra, porque eu estou passeando dentro do teu lar, dentro da tua vida, dentro da tua casa. Então, como Jesus vê aquela mulher com aquele espírito que ela andava encurvada, Jesus ele libera a palavra: ei, mulher, está livre da tua enfermidade. Deus está mandando te dizer: a palavra de Jesus ela tem poder, a palavra de Jesus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Está lá nas cartas dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Esta palavra ela liberta, esta palavra ela purifica. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pelo poder da palavra, esta palavra ela liberta, esta palavra ela purifica, esta palavra ela tem poder, e a palavra de Cristo ela muda o cenário, a palavra de Cristo ela muda o ambiente. Talvez nesta noite tu veio todo quebrado, talvez nesta noite tu olhava para um lado, olhava para o outro, mas não tem solução aos olhos humanos. Mas Deus manda eu te dizer: continue buscando a vontade do Senhor, porque eu estou pelejando contigo, eu estou no barco, eu estou contigo neste deserto, eu estou contigo no teu vendaval. Tu não veio aqui, não é por acaso. Há uma promessa de Deus se cumprida na tua vida. Ai, decanta de calar para sempre. Deus está mandando eu te dizer: eu tenho vitória contigo, eu tenho bênção para realizar na tua vida. A tua vida não vai ficar dessa forma, a tua vida vai ficar de outra forma. A decanta de calar para sempre. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. O que eu tenho para te dizer é buscando a presença do Senhor, porque esta presença
sem cessar. Quando vemos falar de oração, é você dobrar o joelho em pó, porque o profeta Jeremias já estava falando. Lamentações 3:29, põe a boca no pó. Talvez assim haja a esperança. Que esperança é essa? A esperança é Cristo, a esperança é Deus na tua vida. Eu não sei o que tu veio buscar aqui nesta noite, mas Deus manda eu te dizer: fica tranquilo, porque eu estou enviando a providência na tua vida. Eu estou enviando a providência no teu lar. Ai, tu te quer de canta de calar da terra. Você está entendendo o mistério? Jesus, ele libertou aquela mulher daquela escravidão de pecado. Não era na sexta, era no sábado. Quem levantou a palavra de indignando-se, quem indignou a palavra foi os fariseus que estavam naquele lugar, porque Jesus tinha curado no sábado, mas Jesus já conhecia o coração daqueles homens, queria envergonhar Jesus. Eu quero te dizer algo nesta noite: se tu estiver na palavra, os teus adversários vão ser envergonhados. Ai, demando de calar das terras, tentaram envergonhar Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus estava na videira, Jesus estava em Cristo. Então a Bíblia nos menciona que, tomando a palavra aos príncipes das sinagogas, dizendo que Jesus curou no sábado, então Jesus rebateu na palavra: se você tiver um jumento, um boi, e cair no buraco, não tira ele do buraco e não dá água para beber, pois essa é filha de Abraão. Satanás tinha aprisionado 18 anos e ela foi liberta pelo poder da palavra. Então, dizendo isto, todos os seus acusadores ficou envergonhado. E a fama de Jesus correu nas cidades vizinhas e nas cidades circunvizinhas, porque Jesus, ele tinha intimidade. Jesus, ele tinha algo diferente. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é água da vida, de canta, de calar das terras. Você está entendendo algo nesta noite? Jesus, ele quer te dar coisas grandes no teu ministério. Jesus, ele quer curar a tua parentela que está aprisionado na cachaça, que está aprisionado no alcoolismo, que está aprisionado nas drogas. Só Jesus tem o poder para libertar. Só Jesus tem o poder para salvar. Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Então Jesus, ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Você está entendendo o mistério nesta noite? Esta palavra, ela está falando com alguém aqui nesta noite. Jesus, ele libertou os braços daquela mulher que estava torta, ela estava cruzada e ela começou a endireitar-se, e a partir que ela endireitou, ela começou a glorificar a Deus. Quando o milagre acontece, ela honra o dono do milagre. Tem muita gente que é que não é religioso, só não voltou para agradecer. Mas cadê os 9? Então é o que está acontecendo no dia de hoje. Muitos só querem o milagre, mas não quer o dono do milagre. Intimamente no plano século 21 é o que está acontecendo no dia de hoje. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: não esqueça do dono do milagre, porque a chave da morte e do inferno está na mão dele. Tu só morre se ele permitir, e o controle da morte e da vida está nas mãos de Jesus. Livro de carne, de canta, de calar, da sebrianda. Chamou de canta, de calar, da súbia. Jesus, ele tem poder. Jesus, ele muda o cenário. Jesus, ele muda o ambiente. Jesus, ele toca, ele purifica, ele restaura.
é grande. Esta vitória que eu estou apresentando para ti, você está entendendo o mistério de Cristo. Quando eu venho falar de Cristo, eu venho falar de um homem que não me esforço. Ele veio aqui ao mundo para libertar aquele que estavam presos aos cativos. Que profecia é esta? Ela se cumpriu lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando foi dado na mesma sinagoga. Na primeira mensagem, Jesus ele foi expulso de Nazaré, porque ele pregou uma profecia que Isaías que estava se cumprindo naquele dia. Ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar e libertar aos cativos e dar vida aos presos e os doentes que está acamado. Então esta profecia se cumpriu. Então quando ele pregou, esta profecia se cumpre hoje nesta sinagoga. Jesus ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso de Nazaré, porque Jesus já fama ele para os judeus, para os fariseus, ele não concordava que Jesus era o Messias. Então para os judeus o Messias ainda há de vir. Até hoje eles esperam o Messias, mas nós que somos cristãos, nós acreditamos que o Messias já veio, mas ele voltará para dar a sentença, o julgamento final do grande trono branco, como revela o livro escatológico de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Jesus está advogando a tua causa, mas em breve Deus vai ordenar para ele ser juiz e dar a sentença. Então a Bíblia vai nos mencionar que nesta noite Jesus está mandando eu te dizer: abre os teus olhos, porque em breve o julgamento de Deus será na terra. Quando o apóstolo Paulo já havia pregando, eu e você prestará conta diante do tribunal de Cristo. Que conta é essa? Deus está mandando eu alertar o povo aqui nesta noite, porque a presença de Deus é real na tua vida. Deus ele tem poder, e a Bíblia ela vai te dizer nesta noite: eu libertei aquela mulher, eu posso te libertar também, porque no livro dos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele é o ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Então Jesus ele não muda, ele é Deus passado, presente e o Deus do futuro, que vai cumprir todas as promessas na tua vida. Você não está aqui, não é por acaso. Alguma promessa de Deus se cumprir na tua vida, outrora tu tinha uma vida errada, mas hoje tu está na presença do Senhor, porque antes que você formasse na mãe da tua mãe, eu te conheci e sabia que tu ia ser o meu instrumento. Lima de carga, canta de calar da senhora. Também te quer, canta de calar da súbia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Aquela mulher ela foi curada, liberta. Foram lá em curvar de Cacunda, com os demônios nas costas, mas quando Deus libera a palavra, alguma coisa muda. Então, a palavra de Jesus, ela tem poder. Jesus, ele só vai aonde tem um problema para ele resolver. Para receber, tem que descer. Zaqueu estava no alto, mas para receber Jesus, ele teve que descer. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Jesus, quando quer falar com alguém, ele chama pelo nome. Jesus conhece a tua história, Jesus conhece o teu nome, Jesus conhece o teu parentela, ele conhece. Ele conhecia a vida de Zaqueu todinha. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o Espírito transformou a vida de Zaqueu. Aonde Jesus está,
o cenário é mudado. Você está entendendo algo nesta mensagem? Jesus, ele entrou numa sinagoga. Porque ele não entrou em outra? Ele entrou numa, tinha várias. Jesus só entra onde tem um problema. Qual é o problema? Aquela mulher. Jesus libertou aquela mulher das garras de Satanás, pois era filha de Abraão. Eu e você somos filhos de Abraão. Está entendendo o mistério, irmãos? Então, irmãos, Deus, ele tem poder para abençoar a sua vida. Ele tem poder para mudar o cenário. Você que está aqui não é por acaso. Há uma promessa de Deus nesta noite a se cumprir na tua vida. Esta palavra é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, olha, para que não caia. Então você está de pé, continue orando, buscando a presença do Senhor. Amados, foi até aqui que Deus falou comigo.